Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Família Monteiro pelo Mundo. E você que acompanha o nosso trabalho aqui, hoje tem um vídeo muito especial, tá? Nós vamos mostrar para você a realização de um dos nossos sonhos, tá? Um dos documentos que a gente estava aguardando de forma muito esperada chegasse aqui na nossa casa, tá? Que é a nossa carta de condução portuguesa, tá? Nós agora temos uma carta, a carta de condução, tá? Que nos permite dirigir aí por toda a Europa e nós conseguimos alcançar esse tão sonhado objetivo com apenas 1 ano e 3 meses aqui em Portugal, morando aqui em Portugal, tá? A carta, só para chegar, para a gente concluir o processo todinho, desde a emissão até a chegada aqui na nossa casa, que chegou hoje, tá aqui a cartinha, ó, do IMT, que é o Instituto da Mobilidade e dos Transportes aqui de Portugal, chegou na nossa casa. Foram 6 meses de espera, desde o início do processo até chegar até aqui, tá? Até a carta chegar na nossa casa, beleza? E hoje eu vou contar para você o passo a passo de como eu e a Tainá, minha esposa, conseguimos ter esse documento, tá? Que é de verdade o nosso primeiro documento de identificação aqui em Portugal. Nós temos vários documentos portugueses hoje, mas esse aqui é o primeiro documento de identificação, que tem a nossa fotinha, tem todos os nossos dados aqui, tá? E, enfim, a gente, além de poder dirigir para qualquer lugar da Europa agora, a gente também pode usar esse documento aqui para nos identificar para as autoridades, enfim, onde a gente for parado, beleza? André, mas eu não tenho porquê, eu não tenho interesse de mudar minha carta de condução. Minha carta de condução brasileira não serve aqui em Portugal? Serve aqui em Portugal, existe um acordo entre o Brasil e Portugal, acordo da CPLP, que permite que você, com a sua carta de condução, desde que ela esteja válida, que ela esteja dentro do prazo de validade, você dirige em todo o território português, tá? Porém, essa cartinha aqui, esse cartãozinho aqui, permite que você dirija em qualquer país da União Europeia. É o caso que não acontece com a carta de condução brasileira, beleza? Mas, André, eu não tenho interesse nenhum, tá, de sair de Portugal. Eu não tenho interesse também de trabalhar de forma profissional como motorista, seja da Uber, seja motorista de alguma empresa que faça entregas em outro país aqui da Europa. Eu não tenho interesse, eu quero ficar somente dirigindo em Portugal. Fique em paz, então, tá tudo certo, pode continuar com a tua carta de condução brasileira. Isso aqui é uma carta que permite, tá, que você tanto possa viajar dirigindo para outros lugares, como possa também trabalhar de forma profissional. E detalhe importante também, tá? Ela serve para que você possa dirigir também no Brasil. Então, você, ao fazer esse processo, eu vou explicar isso mais na frente, você não vai ter mais a sua carta de condução brasileira, você perde a CNH brasileira e essa aqui passa a ser a sua única carta de condução. Você não pode ter as duas, uma carta de condução no Brasil e outra aqui na Europa, tá? Isso não é permitido. Então, quando você consegue essa, você perde a do Brasil, porém, você também consegue dirigir com essa aqui no Brasil. Mas se o seu caso, você não tem interesse nenhum em sair de Portugal, tá tudo certo, continue com a sua carta, beleza? E um outro detalhe importante para você que pretende manter apenas a sua carta de condução brasileira, tá? Se a sua carta vencer e você estiver aqui em Portugal, você vai ter que voltar ao Brasil para renovar, lá para o Detran, para fazer a renovação, tá? Porque você não consegue renovar a sua carta de condução brasileira. Então é mais uma vantagem você conseguir essa cartinha aqui, ó, portuguesa, porque além dela ter um prazo de validade de 15 anos, ok? Você, quando for precisar renovar essa carta, você renova estando aqui em Portugal e não precisa retornar ao Brasil, beleza? E você que está chegando aqui agora, está vendo esse vídeo, antes de eu passar essa aula, porque isso aqui não vai ser um vídeo qualquer, a gente não vai só mostrar coisas para você, nós vamos te ensinar realmente o passo a passo. Então pegue papel, caneta para você anotar todos os detalhes, tá? Porque você vai aprender do zero como você pode também conseguir a sua carta de condução. Eu quero que você também clique aqui no like, deixe o seu like aqui pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Nós vamos estar postando aqui muito conteúdo de relevância para que vocês possam avançar aqui em Portugal. Portugal é um país que te permite muitas possibilidades, você consegue crescer muito aqui, mas depende de você também, porque ó, esse documentozinho aqui que vocês estão vendo, que nós conseguimos conquistar com 1 ano e 3 meses, nós sabemos de casos de pessoas que demoraram 5 anos para conseguir
tá, ter acesso a esse documento. Outros demoraram 7 anos para conseguir. E a gente, com 1 ano e 3 meses, conseguiu, primeiro, pela glória e graça de Deus nas nossas vidas, tá? Toda honra e glória para Ele, tá certo? E segundo, porque a gente também fez a nossa parte, a gente não parou, a gente não ficou esperando por alguém para nos ajudar, a gente não ficou esperando, não, quando é certo isso ou quando é certo aquilo, a gente foi lá e fez, tá? E tá sempre buscando informação atualizada, tá sempre perguntando. A gente nunca aceita, que nem eu e a Tainá, minha esposa, a gente nunca aceita o não como uma verdade absoluta. A gente questiona, a gente pergunta, a gente vai atrás da lei de fato para entender como funcionam os processos, tá? E conseguir aí estar avançando degrau a degrau, passo a passo aqui nesse país, beleza? Então, já que você já deixou o seu like, já se inscreveu aqui no canal, eu vou começar agora o processo. Eu vou virar aqui para a tela do meu computador nesse momento para te mostrar o site que você vai acessar, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, o site, tá? Lembrando que na nossa descrição tem vários links úteis, tá? Você, por exemplo, se você não sabe, nós somos agentes de viagens autorizados, no meio do mundo viagens. Então, se você pretende viajar para qualquer lugar do mundo, a gente consegue lhe ajudar, achando para você e para sua família as melhores tarifas, as melhores condições, tá bom? Aqui também tem o link que dá acesso ao nosso código de indicação da Wise. A Wise é uma conta multimoedas, em que você consegue depositar, por exemplo, dinheiro em real, converter para euro. Tem um link aqui também da gente na descrição desse vídeo. Enfim, vários links que podem te ajudar no teu processo, tanto de viagem a turismo como uma viagem de imigração, beleza? Virando aqui para o computador, agora eu vou te mostrar como funciona na prática o passo a passo, para que você também tenha acesso à sua carta de condução portuguesa, beleza? Então, você vai colocar, tá? Eu vou deixar o link aqui, o link na descrição desse vídeo, mas você vai colocar lá, você vai entrar nessa página da troca de títulos de condução para estrangeiros, tá? Do IMT. E aqui são dados básicos que você precisa inserir, como o seu nome, a data de nascimento, a naturalidade, tá? Qual é o país que você veio, o número de identificação fiscal, lembrando que isso aqui é o NIF, tá? É o número de contribuinte, a sua nacionalidade, o número de identificação civil, que é o seu passaporte, a validade do passaporte, tá? Um ponto muito importante é o seu e-mail, tá? Toda a comunicação do IMT com você, ela vai acontecer por e-mail, beleza? Então, o correio eletrônico tem que ser um e-mail válido, que você tenha acesso, que você saiba acessar, que você consiga ver todos os dias, porque vai chegar as atualizações. O seu número de telemóvel, tá? O telefone, você não precisa colocar o número de telefone fixo, basta o telefone móvel, tá? A sua morada, o seu endereço de morada. E essa parte também é muito importante, que seja um endereço válido, tá? Porque é onde a sua carta de condução vai chegar. Então você precisa colocar um endereço certinho, com todos os dados certinho, porque depois que você finalizar o processo, a sua carta foi impressa aqui em Portugal, foi emitida aqui em Portugal, ela vai para a sua casa, tá? O distrito da sua residência, qual é o local que você mora, beleza? Você vai precisar confirmar também se já teve carta de condução portuguesa ou não, tá? Se for uma emissão nova, você vai marcar que não, tá? O número da sua carta de condução, no caso brasileira, você vai colocar os dados dela aqui, o país de emissão, se for do Brasil, e a data que foi emitida a sua carta de condução, beleza? Na parte de categorias, você vai colocar exatamente da forma como está na sua carta de condução. Então, por exemplo, se a sua carteira for B, você vai colocar B. Se for, André, mas a minha é B e B1. A B, ela é superior a B1. Então, se você dirige B, automaticamente você também conduz B1. Se a sua carta for só A, você vai marcar A e automaticamente você vai ter A2, A1. Isso aí o sistema faz de forma automatizada, tá? André, mas a minha carteira é a D. Eu dirijo caminhão no Brasil e eu quero dirigir pesados em Portugal. Ponto muito importante. Você pode até marcar, mas a sua categoria D aqui em Portugal, ela não é válida até que você tenha a sua carta de condução portuguesa, tá? E depois você faça um curso de especialização, tá? Que é aí que você vai ter direito a também dirigir pesados aqui em Portugal, beleza? Mas esse é assunto para um outro vídeo, a gente vai falar um pouco disso depois, como você pode estar se tornando um motorista profissional em Portugal de pesados, beleza? Marcada essa parte, você vai colocar os documentos, já vai carregar aqui na página os documentos. E aqui eu vou dar alguns pontos muito importantes
para que você possa ter sucesso e não se atrapalhe. A gente fez esse processo com muita cautela, graças a Deus nosso processo não voltou nenhuma vez, tá? Mas se você carregar algum documento aqui de forma errada, se você tentar burlar de alguma forma o sistema, não vai dar certo o seu processo, vai retornar e aí você vai atrasar a emissão da sua carta em alguns bons meses aí, porque demora bastante, beleza? Então você marca aqui, ó, cada documento tem um nome diferente, você precisa identificar esse documento, tá? Ponto importante, agora eu vou começar a dar as dicas para você. Todos os documentos que você vai carregar aqui têm que estar em PDF. O sistema não aceita documentos em foto, em JPEG, tá? Então você precisa, se você bater foto de tudo que você vai colocar aqui, converter esses documentos para PDF, beleza? Feito aqui, ó, o primeiro passo, certidão de autenticidade. O que é essa certidão de autenticidade, tá? É o QR Code que tem na sua carta de habilitação brasileira. Dentro da sua carta, se você não sabe, quando você abre ela tem um QR Code na parte de trás da carta, tá? E é isso que você tem que colocar aqui, porque aquele QR Code, para as autoridades, serve como um código de autenticidade. Eles fazem a leitura daquilo e confirmam os seus dados, confirmam que a sua carta é uma carta verdadeira, tá? Que está tudo certo com a sua carta de condução. Então é isso que você vai carregar aqui na certidão de autenticidade, tá? Cópia do documento de identificação. Você vai carregar aqui o seu passaporte, tá? O documento que te identifica, a tua identidade aqui é o teu passaporte. Então você vai colocar ele aqui, beleza? Cópia da carta de condução, você vai colocar a carta de condução. E aqui eu quero fazer alguns adendos importantíssimos para que você não tenha nenhum tipo de problema nesse processo. Primeiro, a sua carta de condução, novamente, vou repetir, ela tem que estar válida, tem que estar dentro do prazo de validade durante todo o processo. Então, André, a minha carta vence daqui a 2 meses, eu posso dar entrada? Você pode até correr o risco, mas se ela vencer durante o processo, que provavelmente vai durar mais do que 2 meses, não vale a pena você fazer isso. É melhor você ir ao Brasil, renovar essa carta e depois dar entrada nesse processo. André, minha carta vence daqui a 1 ano, 2 anos. Aí sim você pode talvez fazer isso, e vai correr um certo risco ainda de não dar tempo, porque isso pode demorar até mais tempo do que isso, beleza? André, mas eu tenho a PID, eu não tenho a carta, ainda a carta definitiva do Brasil. Eu posso dar entrada? Não pode dar entrada. A PID, ela é aceita para você conduzir aqui em Portugal, você pode conduzir com a PID, tá? Até que a sua carta definitiva chegue. Porém, você não pode dar entrada no processo de troca da carta de condução para a carta portuguesa com a PID, beleza? Esses são os pontos mais importantes, tá? Se, por exemplo, se você tiver a PID, você espera chegar a sua definitiva, você pode fazer isso sem precisar ir ao Brasil, tá? Quando passar o prazo de 1 ano, você pode solicitar pelo site do Detran da sua cidade que a PID, que a sua carta definitiva vá para a sua casa, você paga uma taxa por isso, né? Como funciona no Brasil. Chegando na sua casa definitiva, você pode pedir para alguém receber essa carta lá e mandar para você aqui para Portugal, e aí sim você vai conseguir dar entrada no seu processo, beleza? Certificado de avaliação psicológica, tá? Nesse caso aqui, se a sua categoria for a B de bola, tá? A carta de condução B, olha, entenda, o meu processo eu fiz assim, da minha esposa eu fiz assim, já orientei algumas pessoas a fazerem dessa forma e deu certo. Você não precisa fazer o certificado de avaliação psicológica para ter a categoria B. Você vai pegar um pedaço de papel, você precisa anexar alguma coisa aqui, você não pode deixar em branco, e vai escrever assim, ó, não necessito de avaliação psicológica, pois a minha categoria é a B de bola. Estou trocando pela categoria B. Escreve no papel e coloca anexo aqui em formato de PDF, não esquece, tá? Atestado médico eletrônico, que é um ponto muito importante, ó. Em Portugal, para toda documentação que você vai tirar, você precisa de outros documentos. Tá? Então, já falei aqui que você precisa ter o NIF, que você precisa ter uma morada aqui em Portugal para poder colocar, tá? E você precisa, para ter um atestado médico eletrônico, ter um número de utente. André, o que é o número de utente? É um número que te dá acesso à saúde pública portuguesa. Você só consegue ter esse atestado eletrônico
tá? Se você já tiver número de utente. Se você não tiver, você não vai conseguir o atestado de médico eletrônico e, consequentemente, não vai conseguir fazer a sua troca de carta. André, eu tenho o número de utente já, tá? Isso aqui também é assunto para um outro vídeo, nós vamos postar depois um outro vídeo de como você conseguir o número de utente. Mas se você já tem o número de utente, como é que eu faço para ter um atestado médico? Existem algumas formas. Nós aqui, eu e a Tainá, nós fomos a um médico particular, tá? Na Santa Casa de Misericórdia, da cidade que a gente mora. Lá tinha um médico que atendia. A gente disse que precisava de um atestado médico para poder fazer a troca da carta de condução. Ele disse que faria. Ele entra num sistema, faz uma avaliação médica da gente, vê os batimentos, pá, tudo direitinho, mede afere a pressão e bota tudo isso em sistema, faz algumas perguntas para a gente, faz um exame de vista bem básico, tá? E emite lá um documento dentro de um site, de um sistema que ele tem acesso, só o médico tem acesso a esse sistema, é por isso que ele precisa do número de utente, que é através desse número que ele acessa o sistema, tá? E aí emite para você um atestado médico assinado, tá? Dizendo que você está apto a fazer a troca da carta de condução. E aí depois disso, você pega aqui e carrega esse documento aqui em formato de PDF, beleza? E aí depois disso você vai aqui para outros. E essa parte também é muito importante. Por quê? Quando eu fiz o meu processo, aqui em outros, eu carreguei a minha autorização de residência, tá? O meu documento de autorização de residência, tá? E deu tudo certo, meu processo correu bem, deu tudo tranquilo. Depois eu fui lá, marquei, tá? Enfim, é o passo a passo que eu vou falar agora para vocês depois. Porém, algumas outras pessoas, tá? Em que inclusive que eu orientei, fizeram esse mesmo processo e o processo voltou porque eles pediram que fosse carregado aqui nessa aba também a certidão de domicílio fiscal, tá? André, o que é a certidão de domicílio fiscal? Você consegue emitir esse documento no site das finanças, tá? Então você, depois de ter o NIF já, você consegue acessar o portal das finanças e consegue, dentro do portal, emitir uma certidão de domicílio fiscal, que nada mais é do que um comprovante de endereço emitido pelas finanças e que você precisa carregar aqui, tá? Algumas pessoas que eu conheço precisaram fazer isso para que o processo pudesse correr de forma normal, beleza? Então, além da autorização de residência, você carrega aqui também a certidão de domicílio fiscal. Essa parte de outros aqui aceita mais de um documento, beleza? André, manifestação de interesse. Eu só tenho manifestação de interesse. Eu posso dar entrada no meu processo? Até onde eu sei, você pode dar entrada, porém, você não vai conseguir até a carta de condução emitida até que você tenha a autorização de residência definitiva. Então, assim, André, eu estou com a data marcada na AIMA para poder ter a minha entrevista e ter acesso ao meu título de residência. Eu já posso me antecipar com a manifestação e dar entrada no processo? Pode. Só que você só vai conseguir finalizar esse processo da carta de condução depois que você for lá com o seu título emitido, apresentar no IMT para que eles possam atualizar esse processo e aí você consiga dar continuidade na emissão da carta, beleza? Então, depois de carregado aqui todos os documentos, você vai colocar aqui a data que você fixou residência em Portugal. É muito importante colocar o dia certinho que você começou a morar aqui, declarar que realmente fixou nessa data que é verdadeira a informação, beleza? Um outro ponto muito importante é você escolher qual é o local que você quer ser atendido. Isso aqui vai ser um divisor de águas, talvez para você ter acesso mais rápido ou de forma mais demorada à sua carta de condução. A gente tem relatos de pessoas que marcaram em Lisboa, tá? E que demorou uma eternidade para conseguir ter um agendamento lá. E depois que teve esse agendamento marcado, foi mal atendido, teve alguns processos lá que não foram muito legais, beleza? Eu imagino, não tenho relatos disso, mas eu imagino que no Porto também seja um pouquinho complicado pela quantidade de pessoas que moram nessa região, beleza? A minha zona de morada é Coimbra, tá? E na altura que eu fiz o meu processo, eu marquei Coimbra. No meu caso, foram precisos 5 meses, quase 6 meses, para minha carta de condução chegar, tá? Nós temos aqui algumas cidades, tá? Alguns distritos que são menores, que tem menos pessoas. Porém, não faz sentido se você mora, por exemplo, em Lisboa,
marcar Viana do Castelo. Fica muito longe, a não ser que você esteja disposto a dar algumas viagens lá a Viana do Castelo, tá? Mas, por exemplo, se você mora em Coimbra e você colocar, por exemplo, Guarda, tem aqui Guarda, que é um distrito um pouco menor do que Coimbra, fica a 70 quilômetros, 75 quilômetros aproximadamente de Coimbra. Então, teoricamente, talvez valha a pena você se deslocar, porque você vai conseguir ter o teu processo mais rápido de atendimento. Eu marquei Coimbra mesmo, e o meu processo correu mais ou menos nesse período de tempo, e funcionou para mim muito bem, eu fui atendido, deu tudo certo, beleza? Depois que você fizer isso aqui, você vai submeter essa documentação, tá? E aí vai para os próximos passos, que eu vou voltar agora para a tela do celular para poder explicar para vocês como é que funcionou, beleza? Então vamos lá. Depois de você submeter todos os dados e documentos, beleza? Você vai receber um e-mail do IMT dizendo que o seu processo foi aberto, que está tudo certo, está tudo direitinho. Depois disso, depois de alguns dias, aí, talvez até algumas semanas, você recebe um e-mail do IMT dizendo que o seu processo está ok e que você agora precisa ir de forma presencial até um posto do IMT, aquele posto lá que você escolheu, na cidade que você escolheu. Pode ser Lisboa, pode ser Guarda, pode ser Coimbra, Viana do Castelo, Leiria, enfim, todas aquelas opções que você tem lá, mas você vai ser direcionado para o posto que você escolheu, tá? Então, suponhamos que você marcou Coimbra, como foi o meu caso. Você vai ter lá no e-mail que você vai receber, tá? Inclusive vai aparecer aqui na tela mais ou menos o mesmo modelo que foi o que eu recebi. Nesse e-mail tem um link que você vai clicar e você vai agendar um horário, um dia, para ir até o IMT e entregar toda a sua documentação. Você vai levar lá passaporte, vai levar lá, nesse dia você vai bater foto, vai assinar, tá, a sua carta, vai levar a sua carta de condução brasileira, é muito importante, tá? Você levar a sua carta, por quê? Nesse dia você vai entregar a sua carta e você não vai ver mais ela, porque ela vai ser devolvida para o Brasil, ela volta para o Brasil, tá? E depois que esse processo acontece, é que vem a resposta do Brasil para Portugal, dizendo que está tudo ok, e eles vão então emitir a sua carta de condução portuguesa, beleza? E nesse dia também que você for convocado para ir ao IMT presencialmente, você tem que pagar uma taxa de 30 euros, levar 30 euros em espécie para pagar uma taxa, tá bom? Feito isso, bateu a foto, assinou, você vai receber uma carta provisória de condução, tá? Que está aparecendo também aqui na tela para você. Foi a carta que eu recebi para dirigir, para conduzir, tá? André, com essa carta aí que eu recebi provisória, eu posso dirigir na Espanha? Não. Eu posso sair de Portugal? Não. Eu posso dirigir no Brasil? Não. Você só pode dirigir em Portugal, tá? Porque é uma folha de papel, é uma carta temporária até que chegue a sua carta definitiva, beleza? Depois disso, essa carta provisória, ela vem com um prazo de validade de 6 meses, que tem a possibilidade de ser renovado por mais 6 meses se a sua carta definitiva não chegar. No meu caso da Tainá, chegou antes disso, a gente não usa mais o papel, a partir de agora a gente vai usar o cartãozinho aqui, se a gente for parado por alguma autoridade de trânsito em Portugal, ok? É esperar, não tem mais o que se fazer, tá bom? É somente aguardar realmente o prazo, o período, para que a sua carta definitiva chegue até o seu endereço. E antes de chegar, você vai receber um outro e-mail dizendo que a carta foi aprovada, já foi emitida, e que ela vai chegar nos próximos dias na sua casa. Então, é ficar olhando o e-mail, ficar acompanhando para que tudo corra da forma correta, para que tudo dê certo, beleza? Bem, no mais é isso, tá? Como eu falei já inicialmente no vídeo, para a gente fez muito sentido a gente emitir, fazer essa carta, esse processo da carta. Primeiro, que a gente também pode dirigir no Brasil com essa carta de condução portuguesa da mesma maneira, tá? Apresentando junto com ela, obviamente, um documento nosso de identificação, pode ser o passaporte, ou o nosso RG, tá? Mas a gente também pode dirigir em qualquer lugar da Europa, a gente pode conseguir um trabalho, alguma forma de empreender que necessite que a gente vá para outros países, e a gente, a partir desse momento, pode fazer isso. Então, se for o seu desejo, você também pode seguir esse passo a passo aí, a risca, que está fazendo o seu processo de emissão da sua carta de condução portuguesa, beleza? Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, curta, compartilha, comente. Se você não gostou, comente também, deixa aqui o seu comentário de dica, se faltou alguma coisa, alguma orientação, deixa aqui o seu comentário, que a gente vai estar sempre buscando melhorar para você, que é o nosso seguidor, que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!